Fala, nação rubro-negra, tamo junto novamente para mais um trabalho aqui no canal Fla Cegueta. Fábio Souza na área, deficiente visual e analista de futebol. Nação rubro-negra, Flamengo hoje estará fazendo seu último treinamento para poder ir à Argentina enfrentar o Lanús na próxima quinta-feira. O primeiro, né, cara, o primeiro confronto dos dois, né, onde podemos começar a lavar a nossa honra no início da temporada, início de temporada que foi, assim, decepcionante. Está sendo, na verdade, frustrante, né? Apesar da gente ter avançado no Campeonato Carioca, mas o fato de ter perdido a Supercopa do Brasil para o Corinthians acabou incomodando demais. E não só a perda do título, mas também a performance apresentada como um todo. O Flamengo está apresentando problemas gravíssimos no seu sistema defensivo, na sua marcação no meio-campo, também na sua produção ofensiva. Mas tudo bem. As coisas estão acontecendo, as coisas estão avançando e vamos embora ver qual time que o Felipe Luiz trará a campo. O Flamengo tem dúvidas acerca da escalação, evidentemente a dúvida para sobre o Pedro e o Guilherme Varela. A gente vai falar sobre a situação clínica de cada um dos dois e trazer, evidentemente, outras informações acerca do nosso Mengão. Mas antes, nação, tamo junto novamente. Peço que você dê o like neste material. Peço que você se inscreva no canal, peço teu comentário, bora participar aqui do canal com seu engajamento. Espera aí que eu tô deixando certinho aqui, ó. Participe através do seu engajamento. E tamo junto, temos aí o clube de membros, quem puder dar aquela força assinando o clube de membros, é importantíssimo. E assim vai, nação. Vamos lá, o Felipe Luiz tá altamente... Depois eu quero falar mais sobre a situação do Tite, né? Porque realmente ontem o Tite entrou numa roubada, meu irmão. Que ele fez com aquele menino com a camisa do Flamengo foi uma esculhambação. Mas tem outro ponto de vista aí que eu quero dividir com vocês. Mas vamos lá. Felipe Luiz, ele tá a uma conquista de se tornar o maior vencedor da história do Flamengo, enquanto treinador. Como jogador de futebol, o Felipe ele conquistou 10 taças, né? 10 taças. Pô, eu não vou ficar enumerando não, só que foram muitas. 2 brasileiros, 2 Libertadores, uma Copa do Brasil. Enfim, 10 taças importantíssimas. E como treinador, ele conquistou 5. A Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil em cima do Botafogo. Então assim, ó, ele está a uma conquista de não se isolar como o maior vencedor da história do Flamengo, e sim se igualar. Ele vai se igualar ao Carlinhos. Gente, alguém tem dúvidas de que o Felipe Luiz vai se tornar o maior vencedor do Flamengo em termos de treinador, de treinamento, cara? Cara, vai e logo nos próximos 10 dias isso pode acontecer, porque o Flamengo deve vencer o Lanús e deve vencer o Campeonato Carioca. Já que a gente está na semifinal, a gente já vai para a final, né? Porque pegamos o Madureira na semi, a gente vai acabar conquistando mais 2 taças e o Felipe aí sim vai se isolar. Um clube com 130 anos, né? Um clube onde o futebol tem mais de 100 anos, centenário, 115, não sei quantos anos. Cara, o Felipe Luiz chegando agora quebrou todos os recordes. É realmente impressionante. É aquilo. Um treinador questionável, cabeça dura, problemático. Eu acho que ele está até muito nervosinho, porque na última coletiva ele andou pegando pesado com os repórteres, deu patada em todo mundo, mas ninguém pode negar, é vencedor. É vencedor. O cara que chegou há pouco tempo e já está igualando o lendário Carlinhos, não é pouca coisa não. É isso, gente, ó, vamos aqui, a questão do Tite, depois eu volto pro Flamengo, falar do Tite rapidinho, né, o Tite que deu aquele não para aquele moleque. O Tite foi muito vacilão, velho, é o que eu digo. Essas figuras públicas do futebol tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade, eles estão lidando com fãs, cara, com seres humanos que estão desprendendo seu tempo para estarem lá, os idolatrando, os cortejando, certo ou errado, é o que acontece. Pô, cara, então assim, era de dever do Tite atender o menino? Era porque só tinha aquele moleque ali chamando ele, custava nada ele parar 2 minutinhos, bater a foto e sair fora. Mas também, vamos agora pensar por outro lado, não estou querendo dar razão não, estou criticando o Tite o tempo todo ao longo da semana, botei lá nas outras redes sociais as críticas abertas acerca do treinador, mas é o seguinte, tu imagina você famoso, tu não ter um respiro no teu dia a dia, sabe? Tu vai para um restaurante, gente te aborda, tu vai para um shopping, gente te aborda, tu vai para qualquer lugar, a gente te aborda. Só que aquele é o preço da fama. Eu queria estar no lugar do Tite, eu tenho certeza que você que está assistindo também queria. Quem daqui não queria viver a vida do Tite? Pelo amor de Deus, né? Então tem a questão do ser humano,
e que enche o saco, desculpa a expressão, de ter que atender todo mundo o tempo todo, e tem a questão do profissional que está ali justamente por ele ser famoso pela carreira que ele escolheu e a qual ele deu sorte por ter chegado a este nível. Então, assim, tudo na vida, gente, tem dois lados. Tudo na vida tem dois lados. Atender ou não atender é certo e errado. Tem seu ponto de vista para cá e para lá. Só que trazer um último argumento, eu critico o Tite, mas trazer um último argumento é porque eu tô vendo muita gente dando porrada também, parece que tá se valendo do hype, aquele tal do linchamento virtual. Tudo que se faz na internet de modo negativo acaba viralizando e aparece um monte de gente apontando um monte de dedo. Mas eu penso que não é bem por aí, não. Tem que analisar um pouquinho com mais consciência. Pô, o Cruzeiro vive um momento delicado. Tá, o Cruzeiro vive um momento delicado, as expectativas estão lá em cima e o time não está correspondendo. O Tite perdeu o clássico, perdeu o jogo no Campeonato Brasileiro, já está sendo questionado, a torcida lá já está pedindo a cabeça dele, ou seja, ele está na corda bamba. Ele vai e pega um menino com a camisa do Flamengo. Talvez na cabeça dele, juntou a cabeça quente com a camisa do Flamengo, pensou, pô, não vou bater foto, sabe, eu vou embora. Ele olhou para o Flamengo, não, Flamengo não, por quê? Do jeito que o futebol é composto por torcedores xiitas, e a gente coloca desde a nação rubro-negra, passando pela Mancha Verde, Gaviões da Fiel, Força, seja lá, não importa, meu irmão. Torcedor de futebol no Brasil é xiita, ninguém tolera absolutamente nada. Tu imagina, o Cruzeiro num momento delicado, o seu treinador bate uma foto com um torcedor do Flamengo, ainda que seja torcedor jovem, juvenil. Os xiitas da Raposa iam ficar o atacando nas redes para evitar. Ele simplesmente saiu fora. Então assim, foi uma grosseria, mas foi uma grosseria que quando tu para analisar sem crucificar, tu acaba entendendo a cabeça do Tite. Não estou protegendo, mas estou tentando buscar um entendimento e transportando aqui para vocês, tá certo? Então bora parar com esse linchamento virtual, porque isso aí é muito chato, cara. É muito chato. Quer ver? Outro exemplo é o próprio Guilherme Varela, foi vítima disso aí que não faz muito tempo. Ele chegando no Ninho do Urubu, estava com a camisa do Fluminense no banco do carona, e tinha lá os torcedores do Flamengo na porta lá para receber os atletas. Foi até no dia da apresentação do Lucas Paquetá. Viram a camisa do Fluminense, aí fala, porra, Varela, tá rachando a cara da gente, que é isso, não sei o quê. Aí o Varela falou, pô, não, isso aqui foi uma troca no Fla-Flu. Pô, o que tem, cara, que o Varela tem uma camisa do Fluminense no banco do carona? O que importa é o Guilherme Varela entrar em campo e correr, e se dedicar, se entregar e corresponder pra gente, como jogador do Flamengo. Acabou, é isso que interessa. Se o cara tem uma outra camisa, se veste uma outra camisa, o problema é dele. Ele tem que corresponder no momento em que ele estiver performando com a gente. É isso que o torcedor de futebol tem que entender. Futebol não é guerra, futebol não é nada demais. Futebol é uma disputa esportiva. Por ser uma disputa esportiva, todos os profissionais envolvidos têm o direito de, enfim, se portarem, claro, na medida do possível, dentro do respeito devido, se portarem como bem entendem. E acabou. Usarem a camisa que eles quiserem, estarem ali batendo ou não foto, sabe? Vai da escolha de cada um. Eu também acharia muito complicado atender todo mundo o tempo todo. Isso aí cansa, gente. Como ser humano, isso cansa. Mas tá bom, é isso. O linchamento em cima do Tite já tá pesado, então não serei eu. Eu já até linchei ele ontem. Mas vamos para lá. Já foi. Eu não vou ficar aqui martelando, pegando hype de crítica, porque isso aí é coisa esquisita. Só que, agora, para fechar o assunto, para avançar no Flamengo, com certeza esse menino sentiu. E ele vai lembrar, porque quando eu aqui, ó, era criança, eu fui lá no Clube do América, lá no Rio de Janeiro, assisti uma partida festiva, beneficente. Aí tava o Zanata na época, tava o Zinho, tava enfim, tava Adílio, tava uma porrada de jogador. Tava o Djalminha, uma porrada de jogador. E eu pedi autógrafo a todos eles. Na época eu não batia foto, quando eu era adolescente, criança. Quando eu era criança, né, fotografia era coisa de rico. Hoje em dia, tu bate foto até com o pensamento. Na época, não. Então, mesmo assim, colhi os autógrafos do Zinho, do Zanata, do Djalminha e tudo mais. E tu imagina se naquele período, por exemplo, o Zinho, que era meu ídolo do Flamengo, tudo mais, cara, se ele dá as costas pra mim e me esculacha como o Tite fez, eu ia ficar até hoje lembrando, porque eu lembro do lado bom, lembraria do lado ruim. Então, esse menino aí, pode ter certeza, vai levar isso pra vida inteira, e a culpa é do Tite, tá certo? Então, assunto encerrado. Vamos lá, voltando à preparação do Flamengo, quinta-feira a bola vai rolar, Argentina. E o Flamengo, gente, ele tem aquelas dúvidas, né? Acerca do Pedro e acerca do Guilherme Varela. Porque o Pedro, no jogo
domingo contra o Botafogo, ele ia entrar no segundo tempo. O que aconteceu? O Felipe o chamou para entrar e depois desistiu da colocação dele no campo. Depois, na coletiva, o Felipe Luiz falou que o Pedro está sentindo desconforto na coxa. Esse desconforto ainda está ali, eu acredito que esteja mesmo. Bom, e o Varela também está vindo de recuperação de lesão, só que o Varela foi relacionado e o Pedro também foi relacionado, mas acredito eu que ambos não têm condição de jogo. E até porque o Flamengo, quinta-feira, ele tem 2 adversários que extrapolam o próprio time do Lanús e o ambiente, o clima, a torcida adversária. Sabe quais são os 2 principais adversários do Flamengo? Na quinta-feira é o gramado, o Cidade de Lanús, o estádio dos caras, está um verdadeiro campo de pelada, cheio de buraco, cheio de falha, cheio de mancha de barro sem grama dentro da grande área, ou seja, um verdadeiro horror para se praticar futebol. Então o Flamengo vai ter muita dificuldade para botar a bola para rolar. A primeira grande dificuldade é essa, e evidentemente que a segunda grande dificuldade é o próprio time do Flamengo, que até o presente momento não demonstrou força alguma na temporada. O Flamengo vence o Botafogo jogando muito mal, o Flamengo vence o Vitória jogando mais mal ainda, o Flamengo se arrasta aqui, se arrasta colar, o Flamengo não está conseguindo jogar bola. E o Felipe Luiz não está conseguindo motivar os jogadores. Então, é aquilo. Além do campo, o principal adversário do Flamengo é o próprio Clube de Regatas do Flamengo. A ausência do Pedro será sentida, a ausência do Varela também será sentida, porque no caso do Pedro, vai improvisar o Bruno Henrique como falso 9 ou Plata. Pela dica que o Felipe deu na última coletiva, o Bruno Henrique vem como ponta esquerda e o Plata vem como falso 9 e o Paquetá como ponta direita. A Arrascaeta meio campo e assim vai. E também será sentida pela ausência do Varela, pois o Emerson Royal, vocês estão vendo aí, não está jogando praticamente nada. Então o Flamengo tem esses problemas. Agora, desfalques também confirmados, aí não tem para onde fugir. É o próprio Saúl Ñíguez, que se recupera da cirurgia no tornozelo, e o Jorginho, que está com problema na coxa. O De La Cruz, que também foi preservado recentemente, volta, né? Ele não pôde jogar na grama sintética, mas ele está relacionado. Vamos tentar já, de antemão aqui, de forma até bastante prematura, já que o jogo é quinta-feira, cravar a escalação do Flamengo. O Flamengo deve entrar em campo com Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar e Nicolás de la Cruz, ou Everton Araújo, Arrascaeta, Paquetá, Bruno Henrique e Gonzalo Plata. Acredito que esse será o time que vai começar os 90 minutos. Wesley, né, gente? Wesley, nosso ex-lateral, se machucou feio, cara. Se machucou feio. Assim, feio no sentido da violência da ação e tudo mais. Mas, enfim, ele deixou um recado e tá todo mundo aqui por parte do Flamengo repercutindo. Lamentável, né? O moleque tava vivendo um excelente momento e vou te falar, legal, tava até pronto para ser convocado para a seleção. Se for uma lesão que vai devolvê-lo aos gramados de um modo breve, ele pode disputar a Copa. Do contrário, não. E o Vinícius Souza, o Vinição, volante, deu uma entrevista aí falando sobre a sua vida e tudo mais, e agora já tá tendo notícia de que Palmeiras estaria interessado em comprar o garoto. Palmeiras quer tudo, né, cara? Tudo que é coisa de Flamengo, Palmeiras quer. É algo realmente impressionante. É isso, nação. Basicamente, essas são as informações por hora. Peço que vocês continuem acompanhando aqui o trabalho do canal Flaciguita. Logo, logo tem mais conteúdo. Se Deus quiser, faremos a nossa live. E é isso. Tamo junto. Muito obrigado. E bora continuar tocando a vida, pois tem que ser. Tem que ser, não tem como fugir. Valeu, obrigado. Saudações rubro-negras, gente. Tamo junto. Espera aí que ficou meio ruim aqui, mas tamo lá. Valeu.